Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Como ainda há desaparecidos, não há a confirmação oficial do número de mortos em razão do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, a ponte que leva o nome do ex-presidente e que liga Maranhão a Tocantins e que está sobre o rio Tocantins. O desabamento pode ter provocado a morte de 17 pessoas, e esse pode ter, é exatamente por isso, porque muitos ainda estão desaparecidos. Além da contaminação da água naquele trecho do rio Tocantins, e a jusante fica no Maranhão, então é lá que estão fazendo pesquisas da qualidade da água. Ou seja, além do mais grave, a morte daquelas pessoas, há também o impacto grave no meio ambiente da região. Mas chama a atenção a maneira como esse problema foi tratado, a maneira como o Estado lidou com os diversos avisos, sinais de que a ponte tinha problemas graves. Já em 2019, havia algumas pessoas que avisavam as autoridades, pessoas que trafegam por ali, caminhoneiros, pessoas que passam frequentemente de carro, moradores da região, que era visível que a ponte tinha uma trepidação anormal e aqueles que conseguiam ver as suas estruturas percebiam já os problemas. Em 2020, há a confirmação oficial de que o recado havia chegado a Brasília, particularmente ao DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e houve a confirmação de que o problema era real, se agravava, iniciaram o processo de licitação. Tempos depois, são 12 empresas tentando ganhar a licitação. Nenhuma delas teria se mostrado apta para a empreitada e ficou por isso mesmo. Interessante notar que, segundo o próprio Renan Calheiros Filho, Renanzinho, ministro dos Transportes do governo Lula, segundo ele, a estimativa, então, era de um custo de 13 milhões de reais para os reparos. Há um contrato de manutenção. E até agora, no entanto, esse contrato está valendo, mas até agora não se sabe qual o nível dessa manutenção. Provavelmente houve negligência, incompetência, não só dos responsáveis pela manutenção, mas de toda a estrutura governamental que cuida de rodovias, pontes, ferrovias, do transporte terrestre e que deve cuidar da qualidade dessas vias. Até porque vidas estão em jogo, como se descobre agora. O risco de morte estava lá. Não era apenas uma questão estética, não era uma manutenção de rotina. O risco de morte estava lá.
como agora, se confirma. E o que foi feito? O fato é que o DENIT anunciou que vai revisar as diretrizes de monitoramento e fiscalização das pontes federais no Brasil. E uma das mudanças será a diminuição do intervalo entre as inspeções. Atualmente, as inspeções devem ocorrer a pelo menos a cada 1 ano e meio. Pelo menos a cada 1 ano e meio. Pelo menos a cada 1 ano e meio. Se isso está sendo respeitado, porque essa é a diretriz atual, então, há 1 ano e meio, o problema já estava lá. Essa ponte é da década de 60. O problema, há 1 ano e meio, já estava lá. Há 2 anos estava lá. E pelos relatos, já era notório o problema há 5 anos. E o governo confirma a recepção de sinais, alertas, avisos em 2020. E o que foi feito? Um sistema foi implementado para centralizar as informações sobre a condição das pontes em todo o país. O diretor-geral do DENIT é o Fabrício Galvão. E ele ressaltou que, apesar do desabamento, não havia registros de problemas significativos. Ora, fica claro, então, que a tentativa de detectar problemas é que estava errada, porque os problemas existiam. Isso está comprovadíssimo. Lamentavelmente, isso está comprovado. A Juscelino Kubitschek, essa ponte sobre o rio Tocantins, ela, isso vale notar aqui, ela está classificada na categoria 2, que indica uma condição ruim. Um levantamento recente revelou que 727 pontes estão nas categorias crítica ou ruim. 12,5% do total de pontes federais, hein? Isso sem contabilizar as estaduais, as municipais, que também estão, muitas delas, em condição crítica ou ruim. O DENIT formou uma comissão que vai investigar as causas do colapso da ponte. Um prazo de 4 meses, 120 dias, para a conclusão dos trabalhos. E que a estrutura, segundo Galvão, deveria ter sido classificada na categoria 1, que é a mais crítica, não na 2, como estava. E anunciou que uma nova instrução será divulgada para intensificar o monitoramento das pontes. Bom, e há também, isso é de conhecimento de qualquer pessoa que viaja no Brasil, né? Hoje nós tivemos mais um acidente em Minas Gerais, em uma BR, 4 pessoas morreram. Porque as rodovias, e Minas é campeã em BRs, né? Ou seja, em rodovias federais, as rodovias, a maior parte delas, a maior parte está num estado muito ruim. Estado que piora na época das chuvas. É buraqueira, crateras. Além de um problema que os caminhoneiros conhecem bem, que é a falta de segurança em BRs. Uma profusão de assaltos. Há inclusive rodovias que mantêm aqueles quebra-molas, né? E aí, claro, o caminhão vem, reduz a velocidade e assaltantes ficam ali esperando, porque sabem que ali é inevitável a redução da velocidade, por causa do quebra-molas, e abordam o caminhão. Fazem o motorista parar e assaltam, levam a carga.
Isso acontece em todos os estados, mas há um problema notório em estradas do Nordeste, com esses assaltos acontecendo. Também no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro é um problema crítico. E você tem respostas episódicas, né? Há respostas a determinados episódios. Não há uma resposta para encerrar o problema ou reduzi-lo a um nível insignificante. Não há. Pelo contrário, o problema só cresce. E há a condição das rodovias. Então o sujeito anda na rodovia dos Bandeirantes, formidável. Na rodovia dos Imigrantes, formidável. Na Castelo Branco, formidável. Porque há pedágio. Pedágios caríssimos. Então, o sujeito já paga imposto federal para que as estradas sejam boas, impostos estaduais para que as estaduais sejam boas, inclusive o IPVA, paga imposto quando abastece, mas para andar numa estrada boa, tem de pagar pedágio. Então ele é tributado. Não é nem bitributação, é uma tritributação. E nas BRs, há muitas delas com pedágios, e aqueles pedágios só garantem que naquele trecho, sob concessão, haverá trabalhos permanentes para evitar buracos, ou para fechá-los quando aparecem, para que não virem crateras. E também socorro ao carro que tem um problema mecânico, etc. Ou quando há algum acidente. Mas não duplicam essas BRs. Com raros trechos, são as exceções. Eu citei aqui outro dia a 262, uma rodovia que leva a Belo Horizonte, repleta de caminhões, ônibus. E a maior parte não é duplicada. A viagem se torna mais lenta, vão formando as filas. Muitos motoristas perdem a paciência, há a imprudência do motorista. Mas aquela lentidão, o sujeito arrisca ultrapassar uma fila de caminhões, um comboio, e fica sob risco de topar com um veículo que vem em direção contrária, porque a rodovia não é duplicada. Como pode haver concessão, pedágio e não haver no contrato a obrigatoriedade da duplicação da pista? É muita negligência. Se essa ponte, Juscelino Kubitschek, se ela fosse percorrida com frequência por autoridades, pelo governador, por prefeitos, por deputados, eles já teriam resolvido o problema. Então há uma alienação daqueles que estão no topo do poder público, uma alienação em relação à realidade. E os impostos? O uso do dinheiro público. A reforma tributária, que é discutida e rediscutida e debatida, ela trata de como pagaremos os impostos e quais setores serão mais afetados, até porque a ideia primordial é que não haja perda de arrecadação com a reforma tributária. Então, é claro, se há alívio para um setor, isso é transferido, essa carga é transferida para outro setor. Vamos tirar um pouco do peso que está sobre a indústria. Não é tirar e remover, é tirar e passar para serviços. Há mais setores agora beneficiados com alíquotas menores ou isentos. Aumenta o IVA. A ideia é que não haja perda de arrecadação.
Mas além de quais setores serão atingidos, qual o impacto para o consumidor e contribuinte, e além do processo burocrático, ou seja, como se dá o pagamento de impostos, e essa reforma desburocratiza um pouco o sistema, mas o essencial não se debate. A devolução para a sociedade na forma de serviços públicos. Por que uma ponte não é interditada e reformada, já que há 5 anos os sinais chegam cada vez mais intensos de que havia problemas? Por que não tomaram, primeiro, a atitude mais simples, que nem é custosa? Interditar. Aqui não passa ninguém. Porque é arriscado. Há risco de morte. Depois, vamos reformá-la, para que ela volte a ser transitável. Nada. Vou empurrando. A licitação não deu certo. Vou empurrando. Até que o risco de morte se realiza. E mais de uma dezena de pessoas perdendo a vida, quando aquela ponte poderia ter sido há tempos interditada e reformada. Isso se repete. Fora as pontes que desabam e o tempo até que voltem à disposição dos motoristas. 3 anos, 4 anos. E aí as viagens ficam mais longas. É preciso dar uma volta imensa, muitas vezes de 150, 200 quilômetros, sem aquela ponte. Isso encarece o frete, aumenta o desgaste dos veículos, torna a viagem do carro, da moto, do caminhão, do ônibus mais cara, mais combustível. E aquilo fica lá. E o povo entregou o dinheiro para que aquilo não fique lá, ao léu. Entregou o dinheiro para que haja manutenção, reforma, para que seja construída uma ponte nova. É impressionante. Gastam dinheiro com uma facilidade imensa, com mordomias, com penduricalhos, com festanças, com partidos, tem dinheiro para partido, fundo partidário. Estou nem falando de fundo eleitoral, que é uma decorrência inevitável daquela decisão do Supremo a respeito de doação de particulares, de empresas, né, de pessoa jurídica. Mas fundo partidário, isso é uma indecência. O gasto. Essa história que veio à tona aí do Vale Ceia para os magistrados do Mato Grosso, né? E aí o Conselho Nacional de Justiça falou, não pode. Só que pagaram a si mesmo, porque disseram que o aviso não chegou a tempo, já estava depositado, então que agora devolvam, ou que se desconte no próximo contra-cheque. Mas isso é permanente, isso vem há anos e anos. No Mato Grosso você tem 320 juízes, com custo médio aí, mensal de R$116 mil, quando o teto do funcionalismo, qual é? 44 mil. Como é que a média, não é algo excepcional, é a média, pode ser 116. E aí você multiplica por 12 ou 13 e multiplica por 320. E aí você expande isso para 27 unidades da federação. E o executivo, o federal, os estaduais, os municipais e os legislativos, a gastança
E aí colocam a culpa no funcionalismo. Não, não é o funcionalismo. Os funcionários públicos trabalham uma barbaridade, passam anos sem reajuste. Na média, são competentíssimos na saúde, na educação, mas trabalham muitas vezes em condições precárias. Falta material, falta estrutura física, falta reajuste salarial, o sujeito é obrigado a ter 3 empregos, não descansa, trabalha no limite, ali muito próximo do esgotamento. Então o problema não é o funcionário público, que agora inclusive já liberaram para que seja feita a contratação CLT, então sem estabilidade, sem nada, sujeito a incursões dos políticos por motivos políticos. É complicado. O problema não é o funcionalismo. O problema é o baile da ilha fiscal, né? É o topo da pirâmide do poder. E o que é feito com o dinheiro público? A escola, a estrada, a ponte, o hospital, a delegacia, a estrada vicinal. Falta dinheiro para tudo. Em muitos estados, falta dinheiro para combustível para viatura policial. E a carga tributária no Brasil, ela aumentou. E, no entanto, esse aumento não foi acompanhado de aumento do investimento público. Pelo contrário, vão em direções opostas. A carga tributária cresce e o investimento público desaba. O percentual do investimento público em relação ao produto interno bruto é risível. E aí começam a privatizar, a buscar parcerias com o setor privado. E a pressão é cada vez maior para que haja menos investimentos, porque misturam investimento com gasto, para que sobre dinheiro para o pagamento dos juros da dívida. Este ano agora, que está terminando, mais ou menos 860 bilhões de reais só para pagamento do serviço da dívida, dos juros. E é por isso essa pressão do capital financeiro para que não falte recurso. Então corte tudo. Corta o reajuste do salário mínimo, corta o BPC, corta o abono salarial ou a faixa dos que podem receber abono salarial, corta no Fundeb, para que não haja falta de recursos para pagar os juros da dívida. E dá-lhe Selic aumentando a dívida pública. Cada ponto, 50 bilhões de reais de impacto na dívida pública. Então, tem mais. Janeiro tem mais 50, março mais 50, são 150 bilhões de aumento da dívida de dezembro a março próximo. Para a ponte, tem um problema lá, vamos ver. Aí 2 anos depois faz uma licitação. Aí não dá certo. Não, vamos fazer outra. Quando? Não, esperem. Tal, agora não dá, tal, de repente desaba a ponte e morrem pessoas. E ainda há a contaminação da água. Aliás, a Agência Nacional de Águas pediu até ajuda à Sabesp, pela capacidade técnica da Sabesp. Cidade que foi construída com recursos públicos, né? Agora houve o processo de privatização, uma rápida privatização. Mas
3 caminhões que transportavam cerca de 25 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico, que é um produto químico corrosivo. E contaminaram a água. Então é preciso observar, nós falamos aqui da Jusante. Jusante é o rio abaixo, né? E nesse caso do rio Tocantins, a hidrelétrica de Estreito, que fica ali na divisa Tocantins-Maranhão. E vai até o município de Imperatriz, conhecida cidade maranhense, onde fica Jusante do Rio. Então, além do mais grave, do incomparavelmente mais lamentável, que é o fato de que pessoas morreram, ainda há a contaminação. Chegam notícias desencontradas. Não, parece que o problema não é tão grave da contaminação. Mas o fato é que o rio foi atacado também. E aí suas margens, pastagens, lavouras, à margem dos rios. Não se sabe qual o nível de contaminação e quais os efeitos. Também a água que é retirada para irrigação e até para o uso nas cidades e nas propriedades rurais. Quando é evitável, não foi um tsunami, não foi um terremoto, não foi um movimento da natureza incontrolável pelo homem. O aviso foi dado e nada foi feito. E nesse caso, nada foi feito pelo Estado, que recebeu os avisos, que tem responsabilidade em relação à ponte e tem os recursos entregues pela sociedade. Então, não basta mudar os parâmetros, como farão agora. Essa ponte não deveria estar no nível 2, nível 1, deveria estar no nível 1, que é o mais crítico. Até para sinalizar que as providências eram urgentes, havia uma demanda urgente por obras. Não é só isso. Além de mudar os parâmetros, como anuncia o DENIT, é preciso mudar os parâmetros do uso do dinheiro público. Da maneira como o Estado trata os recursos da sociedade brasileira, meu caro Danilo Gobato. Lembrando